Boa tarde. 8 portugueses foram ontem impedidos de entrar em Moçambique por irregularidades a nível de vistos, tendo regressado no mesmo voo em que se faziam transportar, disse à luz ao vice-cônsul de Portugal em Maputo. Segundo António Pinheiro, 6 membros do grupo tinham visto turístico, mas pretendiam trabalhar em Moçambique, enquanto os outros 2 portugueses não tinham bilhetes de regresso para Portugal. As autoridades moçambicanas decidiram, por isso, recambiá-los no mesmo voo da TAP em que chegaram a Maputo. António Pinheiro diz que se têm feito alertas aos portugueses que se deslocam a Moçambique ou que pretendem ir a outra qualquer parte do mundo para se informarem junto das embaixadas sobre as normas dos respectivos países. Timor-Leste vai criar uma agência de desenvolvimento para ajudar a Guiné-Bissau a ultrapassar as crises recorrentes naquele país africano lusófono. A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro, Xanana Gusmão, após uma audiência com o presidente timorense Tauro Mata Ruá. Xanana Gusmão afirmou que o seu país pretende ter um papel mais ativo na estabilização da Guiné-Bissau, independentemente do contributo que tanto as Nações Unidas como a CPLP possam vir a prestar nesse sentido. Adiantou ainda que a nova agência vai criar e vai estar focada na boa governação e na prevenção e gestão de crises. A Líbia e a Tunísia estão determinadas em fortalecer relações. O primeiro-ministro líbio recebeu em Trípoli o seu homólogo tunisino. Ahmad Jebali, engenheiro e jornalista de 63 anos, foi nomeado primeiro-ministro da Tunísia após o Partido Islâmico Moderado Ennahda ter vencido as primeiras eleições livres após a queda do presidente Ben Ali. O encontro do chefe do governo líbio com o da Tunísia, o país onde foi desencadeada a Primavera Árabe, em conjunto procuram fortalecer a cooperação. بأن هناك نقص كبير ما زال لابد من تدارك في إرساء علاقات متينة. تناقشنا في مختلف القضايا المشتركة، هموم العلاقات، هموم الحدود، الأمن. تحدثنا في مجمل القضايا التي نستشرفها من أجل مستقبل أفضل وأوعد للدولتين الجارتين الشقيقتين. 37 pessoas morreram por afogamentos nas últimas 2 semanas em Angola. As mortes aconteceram nas praias de Luanda, Benguela, Cabinda e nos rios Cunene e Bié. Os serviços de proteção civil e bombeiros revelam que os incidentes são provocados por negligência dos banhistas que violam frequentemente as placas de sinalização das zonas proibidas. Segundo as autoridades angolanas, as mortes nas praias e rios do país estão ligadas também à falta de civismo e à entrada na água em estado de embriaguez. Num período de cerca de 15 dias, termos um número tão elevado de casos de afogamento. É usual os números de afogamento subirem aos finais de semana, mas pronto, vivemos um momento específico que é este consignado à quadra festiva. 6 imigrantes ilegais da República Democrática do Congo morreram na província angolana do Zaire num acidente de viação. As vítimas estavam a ser transportadas no contentor de uma viatura que capotou na fronteira entre o Soio e Luanda. A polícia angolana diz estar preocupada com o elevado índice de violação das fronteiras do país. A Polícia Nacional confirmou esta segunda-feira a morte no passado sábado de 6 imigrantes da República Democrática do Congo e o ferimento grave de outros 3 num acidente de viação no município do Nzeto, província do Zaire. Os 9 imigrantes estavam escondidos num contentor de um caminhão que transportava caixas com garrafas de cervejas vazias com destino a Luanda. As vítimas morreram de ferimentos e por asfixia. A polícia angolana lamenta o sucedido e promete reforçar o patrulhamento nas fronteiras. Estamos preocupados também com a forma como ainda alguns cidadãos entram para o nosso país de forma tão camuflada como estes que pereceram os 6 que vinham dentro de um contentor selado, abrindo alguns furinhos para a sua respiração, mas que, infelizmente, tiveram um destino muito impróprio. Os congoleses são os que mais violam as fronteiras angolanas. Só no período das festas de Natal e Ano Novo, a corporação deteve 577 cidadãos da República Democrática do Congo. No balanço que fez sobre o asseguramento da quadra festiva, a polícia afirma que o gráfico da criminalidade no país aumentou consideravelmente.
houve um aumento nas estatísticas criminais, embora houvessem reduções em algumas tipicidades mais frequentes de crimes, como as violações e ofensas corporais. Neste período, foram registrados 400 crimes de natureza diversas em todo o país, que resultaram na detenção de 300 cidadãos. A principal força da oposição no Ghana boicotou a cerimónia da tomada de posse do presidente eleito John Dramani Mahama. Tal como tinha anunciado, nenhum dos responsáveis e deputados do novo Partido Patriótico compareceram à cerimónia que se realizou na capital Accra. A Comissão Eleitoral anunciou a vitória do presidente Mahama nas eleições de 7 de dezembro, com 50,7% dos votos. A oposição alegou irregularidades eleitorais para não estar presente. Caçadores furtivos voltaram a abater rinocerontes em zonas protegidas da África do Sul, fazendo temer novo agravamento deste problema. As autoridades sul-africanas anunciaram ter sido descobertos nos últimos dias os restos de mais 2 rinocerontes, agora abatidos na reserva de Madiqué, para roubo das respectivas hastes. O abate ilegal de rinocerontes é alimentado pela procura de hastes destes animais no mercado asiático, onde se acredita conferirem propriedades afrodisíacos. O valor das hastes de rinocerontes no mercado negro já ultrapassa o do ouro, motivo que leva os contrabandistas a investirem meios cada vez mais sofisticados neste negócio. Foram adiadas e por razões técnicas as negociações no Gabão entre as delegações do Governo da República Centro-Africana e os rebeldes. O presidente François Bozizé já está no Congo, tendo-se encontrado com o seu homólogo congolês. Do encontro entre os dois chefes de Estado, a única informação que transpirou posterior foi a do adiamento por alguns dias do início das conversações. Os rebeldes tomaram grande parte do território da República Democrática do Congo desde o início de dezembro e colocaram como condição prévia para sentar às mesas de negociação a admissão de François Bozizé, chefe de Estado da República Centro-Africana. A delegação dos rebeldes é chefiada por Michel Djotodia Seleka, que já chegou à capital gabonesa. E Benon Lutuaia é um jovem artista plástico ugandês que transforma resíduos e lixo em arte. Gosta de trabalhar de diferentes materiais, como papel, cartão ou mesmo plástico, detritos de uma sociedade de consumo que Lutuaia transforma em emoção. Ben Lutuaia gosta de misturar diferentes técnicas, diferentes materiais. Pintura e colagem são a marca mais visível do seu trabalho. Para isso, Lutuaia utiliza e recupera papéis e plástico para dar a textura de que necessita para as suas obras. When I'm painting, I try to mix my colors on papers so that when I'm not in a mood to paint, I can go back and pick up those papers and collage, because that's originally where I'm coming from. Este jovem de 27 anos começou por pintar nas ruas de Kampala, no Uganda. Sendo menino de rua, foi na rua que começou por encontrar a matéria-prima que deu corpo aos seus primeiros trabalhos. Um hábito que persiste até hoje. I go out on the streets. That has been my story from day one. Go out, pick up resources, papers, any waste, because I could not afford to buy art supplies, and try to play with it to create art. Mas aquilo que era um hábito rapidamente se tornou um estilo. Aqui, em Joanesburgo, fez estágio no Bag Factory, um ateliê de artistas locais. Esta é a sua primeira exposição individual no Room Art Gallery, depois de ter decidido em 2011 viver na capital sul-africana. This exhibition highlights the progress achieved in his way of work. His work has become so incredibly good. It's literally skyrocketing. He's literally got people begging him to do work for him. And it's this integrity and this pushing of himself that makes it interesting and dynamic. Gosta de retratar crianças de rua e a sua maior inspiração vem-lhe da experiência que colheu da rua com os marginais e mais desfavorecidos. O seu trabalho tem merecido o aplauso do público, por isso Lutuaia já tem agendadas para este ano exposições na África do Sul, mas também na Europa. E a presença de militares sul-africanos na República Centro-Africana está a provocar controvérsia. É um assunto em destaque no Jornal de Angola. Como lhe disse, a rebelião centro-africana Seleka afirma num comunicado que há mercenários e soldados sul-africanos em Bangui
e acusa o presidente François Bozizé de querer mergulhar o país no caos antes da sua iminente saída do poder. Outras notícias no Jornal de Angola. Militares mobutistas detidos em Cabinda são 9 militares do regime do falecido presidente Mobutu do ex-Zaire, atual República Democrática do Congo, que foram detidos em Cabinda, território a partir da qual pretendiam desenvolver ações para destabilizar a República Democrática do Congo. Ainda na política em Angola, Abdullah Said, os parlamentos de Angola e das Maldivas iniciam hoje em Luanda conversações oficiais para definirem pela primeira vez áreas de cooperação no domínio parlamentar. Na política, a formação de quadros tem metas ambiciosas. O Executivo tem como meta até 2015 atingir 1,6 milhões de quadros superiores como resultado do Programa de Ação 2013-2014 apresentado em Luanda. Ainda Messi, a referência a Messi, o melhor jogador. E depois, aqui em reportagem, o Governo apoia a reabilitação da Missão Católica de Ginga, no Balombo, que possui um objeto social importante no domínio da educação, formação e resgate de valores morais e cívicos das crianças, jovens e adultos. Já no Notícias de Moçambique dá-nos conta da greve dos médicos e, apesar da greve, hospitais ainda estão a funcionar. As unidades sanitárias espalhadas pelo território nacional funcionaram normalmente, atendendo aos doentes, apesar da ausência de alguns médicos no contexto da paralisação geral liderada pela Associação dos Profissionais. Ainda um outro tema, os produtos agrícolas, reativa-se o Fundo de Comercialização. O governo moçambicano deverá reativar em breve o Fundo de Comercialização Agrícola como estratégia para fazer face aos elevados constrangimentos do setor, sobretudo no que se refere ao financiamento da compra de excedentes dos camponeses. Ainda aumenta a produção de madeira em Torres e nos destaques busca-se financiamento para abastecimento de água, mais maternidades modelo serão implementadas no país e índice de emprego revisto em Basta. Quanto ao primeiro jornal cabo-verdiano da semana, Aristides de Lima diz que o governo deve explicações aos boavistenses sobre a queda da ponte. Foram os jornais online, nos Palopes, a fechar esta edição do Zoom África. Tenha uma excelente tarde.